Antes de começar o capítulo, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Assim você irá me ajudar a continuar criando conteúdo. Peter Pan e Wendy. Por J. M. Barrie. A sombra. A senhora Darling deu um grito e, como se alguém tivesse tocado a campainha, a porta se abriu. Nana entrou, de volta de sua noite de folga. Ao ver Peter, rosnou e avançou sobre ele, que, tranquilamente e sem nenhum esforço, saltou pela janela. A senhora Darling gritou de novo, agora aflita pelo garoto, que poderia morrer na queda. Desesperada, correu até a calçada em busca do pequeno cadáver, mas nada encontrou. Em seguida, olhou para o alto e, no breu da noite, viu algo que ela pensou ser uma estrela cadente. Voltou ao quarto das crianças e viu Nana com algo na boca. Era a sombra do menino. Quando Peter pulou pela janela, Nana fechou no mesmo instante. Apesar de não tê-lo impedido, ela separou o menino de sua sombra. A senhora Darling examinou a sombra meticulosamente, mas não viu nada de especial nela. Nana não tinha dúvidas sobre o que deveria fazer com a sombra. Pendurou-a na janela, como se quisesse dizer: tenho certeza de que ele vai voltar para buscá-la. É só deixar em um lugar onde possa pegá-la sem incomodar as crianças. No entanto, a senhora Darling não podia deixar a sombra lá, pendurada daquele jeito. Parecia uma roupa secando no varal, o que dava à casa um tom deselegante. Pensou em mostrá-la ao Sr. Darling, mas ele estava calculando os custos dos casacos que teria de comprar para John e Michael no inverno. Tinha uma toalha molhada em volta de sua cabeça, para manter a cuca fresca. Seria um pecado atrapalhá-lo. Além disso, ela sabia exatamente o que ele diria: é nisso que dá ter uma cachorra como babá. Decidiu enrolar a sombra e guardá-la em uma gaveta. Sua ideia era esperar uma boa oportunidade para contar o caso ao marido. Ai, ai. A oportunidade veio uma semana depois, naquela data fatídica. Obviamente era uma sexta-feira. Eu deveria ter sido mais cuidadosa, afinal, era uma sexta-feira, a senhora Darling diria ainda muitas vezes, depois, ao seu marido. Em algumas dessas vezes, Nana ficava ao lado dela, com a pata sobre a sua mão. Não, não. Era o que o Sr. Darling sempre respondia. A culpa disso é toda minha. Eu, George Darling, fui o responsável. Mea culpa, mea culpa. Ele havia estudado latim no colégio. Repetiam isso noite após noite, relembrando aquela sexta-feira desastrosa, até que cada detalhe ficasse gravado no cérebro deles e dali saísse desordenadamente na forma de uma moeda mal cunhada. Se ao menos eu não tivesse aceitado o convite dos vizinhos do 27 para jantar, lamentava a senhora Darling. Se ao menos eu não tivesse jogado meu remédio na tigela da Nana, respondia o Sr. Darling. Se ao menos eu tivesse fingido que gostei do remédio, diziam os olhos marejados da Nana. É nisso que dá eu gostar tanto de festas, George. É nisso que dá eu achar que sou comediante, minha querida. É nisso que dá eu ser louca com detalhes, meus patrões. E então um ou mais deles caíam no choro. Nana pensava, é verdade. Eles não deviam ter uma cachorra como babá. Não deviam. Muitas vezes o próprio Sr. Darling enxugava as lágrimas dela com seu lenço. Aquele capeta. O Sr. Darling chorava, acompanhado pelos gemidos de Nana. A senhora Darling, no entanto, jamais acusava ou insultava Peter. Havia algo no canto direito de seus lábios que não lhe permitia. Eles se sentavam no quarto das crianças, agora vazio, recordando cada detalhe daquela noite. Começou de forma tão corriqueira, exatamente como centenas de outras noites. Nana esquentava a água para o banho de Michael e o carregava em suas costas. Não quero dormir. Michael esbravejava, como se acreditasse ter algum poder de decisão sobre o assunto. Não vou, não vou. Nana, nem são 6 horas ainda. Não, não, não gosto mais de você, Nana. Não vou tomar banho. Não vou, não vou. Nesse momento, a senhora Darling entrou no quarto usando seu vestido branco de festa. Ela havia se arrumado cedo para que Wendy pudesse vê-la.
A filha ficava encantada ao ver a mãe usando aquele vestido e o colar, um presente de George. Ela também levava no braço a pulseira de Wendy, que a menina adorava emprestar para a mãe. Encontrou Wendy e John fazendo de conta que eram ela e o Sr. Darling na época do nascimento de Wendy. John dizia: "É com alegria que comunico, Sra. Darling, que a senhora é mãe", disse em tom muito grave, como talvez o Sr. Darling tenha dito na ocasião. Wendy dançava alegremente, da mesma forma que a Sra. Darling deve ter dançado. Então foi a vez de John nascer, com ainda mais solenidades, pois era o nascimento de um menino. Michael voltou de seu banho e pediu para nascer também, mas John respondeu rispidamente que não queriam ter mais nenhum filho. Michael quase chorou. "Ninguém me quer", reclamou, porém, a senhora de vestido de festa não se aguentou. "Eu quero. Quero muito ter 3 filhos." "Menino ou menina?" Michael perguntou, sem muita esperança. "Menino." Então ele pulou no colo da mãe. Pareciam coisas insignificantes para o senhor e a senhora Darling e Nana ficarem se lembrando agora, mas aquela havia sido a última noite de Michael na casa. Eles continuavam com suas recordações. "Foi nessa hora que eu entrei como um furacão, não foi?" dizia o Sr. Darling, arrependido, pois ele havia mesmo entrado feito um furacão. No entanto, não seria justo condená-lo. Ele estava se vestindo para a festa, e tudo ia bem até chegar a hora de pôr a gravata. Parece surpreendente, mas esse homem que tanto entendia de ações e títulos não sabia dar nó em gravatas. Às vezes, ele conseguia como que por mágica, e em outras, melhor seria engolir o orgulho e usar uma daquelas gravatas com nó pronto. Aquela vez foi do segundo tipo. Ele chegou agitado ao quarto das crianças com a maldita gravata toda amarrotada na mão. "Qual é o problema, papai?" "Problema?" gritou o Sr. Darling, gritando de verdade. "É essa gravata, que não se engravata", disse, ficando perigosamente sarcástico. "Não no meu pescoço. No pé da cama, tudo bem. Consegui dar 20 nós perfeitos no pé da cama, mas imagina se daria certo no meu pescoço? Nunca. Imagine." Ele achou que a Sra. Darling não estava levando o problema a sério como deveria e continuou, áspero: "Estou te avisando, mãe, se eu não conseguir dar o nó nesta gravata, não vamos jantar em lugar nenhum hoje à noite. Se não formos ao jantar, nunca mais apareço no escritório. E se eu não aparecer mais no escritório, eu e você vamos passar fome e nossos filhos vão acabar na sarjeta." Mesmo assim, a Sra. Darling continuava calma. "Deixa eu tentar, querido", disse. Era isso o que o Sr. Darling queria desde o começo. Com suas mãozinhas macias ela deu o nó na gravata. Tudo sob o olhar atento das crianças, que aguardavam ansiosamente para saber o que seria do futuro delas, afinal. Alguns homens se sentiriam diminuídos por ela ter conseguido tão facilmente, mas o Sr. Darling tinha uma natureza mais refinada. Ele agradeceu calorosamente e esqueceu sua raiva. No minuto seguinte, estava dançando pelo quarto, com Michael em suas costas. "Nossas brincadeiras eram tão alegres", disse a Sra. Darling, recordando-se. "Foi a última vez que brincamos." O Sr. Darling suspirou. "Ai, George, você se lembra de quando Michael me perguntou: 'Como você me conheceu, mamãe?' Lembro. Foi muito bonitinho, não foi? E eles eram nossos. Nossos. E agora se foram." A brincadeira acabou quando, por descuido, o Sr. Darling tropeçou em Nana, enchendo sua calça de pelos. Não bastasse a calça ser nova, era a primeira que ele tinha com faixas de cetim dos lados. Até mordeu os lábios para conter as lágrimas. Obviamente, a Sra. Darling escovou a calça, mas ele começou a repetir que era um erro ter uma cachorra como babá. "George, a Nana é um tesouro." "Sem dúvida, mas às vezes tenho a sensação de que ela trata as crianças como se fossem seus filhotes." "Ai, querido, tenho certeza de que ela sabe que eles têm alma." "Não sei, não", o Sr. Darling respondeu, pensativo. "Não sei, não." A Sra. Darling sentiu que era o momento certo para contar a ele sobre o menino. No início,
Ele fez pouco caso da história, mas ficou bem intrigado quando ela mostrou a sombra para ele. Não é de ninguém que eu conheço, disse, examinando-a cuidadosamente, mas parece ser de algum malandro. Ainda estávamos falando sobre a sombra quando Nana chegou com o remédio de Michael, lembra? Disse o Sr. Darling. Agora você não precisa mais dar remédio para ele, Nana, e é tudo minha culpa. Por mais crescido e sério que fosse, sem dúvida havia se comportado como um bobo por conta de um remédio. Se ele tinha uma fraqueza, era achar que nunca havia feito drama para tomar remédios em toda sua vida. Por isso, quando Michael virou o rosto para a colher que Nana trazia na boca, ele desaprovou aquilo severamente, dizendo: "Seja homem, Michael." "Não quero, não quero." Michael gritou, fazendo manha. A senhora Darling saiu para pegar um chocolate. O Sr. Darling, por sua vez, achou que a questão pedia pulso firme. "Mãe, não o mime!" exclamou. "Michael, quando eu tinha sua idade, eu tomava meus remédios sem dar um pio. Eu dizia, obrigado, meus gentis pais, por me darem um remédio para que eu fique melhor." Em seu íntimo, ele realmente acreditava naquilo, e o Andy, que já estava de camisola, também. Para encorajar Michael, ela complementou: "Aquele remédio que o senhor às vezes precisa tomar tem um gosto muito pior, não é, papai?" "Muitíssimo pior," respondeu altivo o Sr. Darling. "E eu o tomaria agora só para dar o exemplo, Michael, se não tivesse perdido o frasco." Ele não havia exatamente perdido seu remédio. Na calada da noite, escalou o guarda-roupa e o escondeu lá em cima. O que ele não sabia era que a eficiente Lisa o havia encontrado e colocado de volta no armário do banheiro. "Eu sei onde está, papai," exclamou Andy, sempre feliz em ajudar. "Eu pego para o senhor." E lá se foi antes que ele pudesse impedi-la. Um desânimo se abateu sobre ele. "John," o Sr. Darling disse, sentindo um arrepio, "esse remédio é horrível. É doce, gosmento e nojento." "Num minuto acaba, papai," respondeu John, divertindo-se. O Andy entrou correndo, com o remédio em um copo. "Fiz o mais rápido que consegui," ela disse, sem fôlego. "Obrigado, você foi mesmo muito rápida," seu pai respondeu, com um tom irônico que ela não percebeu. "Primeiro o Michael," sugeriu, tentando se safar. "O papai primeiro," respondeu Michael, que era desconfiado por natureza. "Pode me fazer mal, sabia?" O Sr. Darling disse em tom de ameaça. "Vamos, papai," insistiu John. "Não se meta, John," respondeu seu pai. O Andy estava intrigada, mas papai, achei que o senhor disse que não teria problemas para tomar. "A questão não é essa," replicou o Sr. Darling. "O fato é, há mais no meu copo do que na colher de Michael," disse, com orgulho ferido quase explodindo seu peito. "Não é justo. Digo e repito, isso não é justo." "Papai, estamos esperando," disse Michael, friamente. "Eu sei muito bem disso, porque também estou." "O papai é um covardão. E você também é um covardão." "Eu não estou com medo." "E quem disse que eu estou com medo?" "Ué, então toma o remédio." "Então tome você também, horas." O Andy teve uma excelente ideia. "Por que os dois não tomam ao mesmo tempo?" "Muito bem," disse o Sr. Darling. "Pronto, Michael." O Andy contou 1, 2, 3, e Michael engoliu seu remédio, mas o Sr. Darling sorrateiramente escondeu seu copo nas costas. Michael deu um grito de raiva e o Andy exclamou: "Ah, papai!" "Como assim, ah, papai?" O Sr. Darling perguntou, indignado. "Pare com o berreiro, Michael." "Eu queria tomar, mas errei a pontaria." O modo como os três olhavam para ele era desolador, como se não o admirassem mais. "Escutem aqui, vocês três," suplicou, assim que Nana saiu para ir ao banheiro. "Acabei de pensar em uma brincadeira ótima. Vou despejar meu remédio na tigela da Nana e ela vai beber achando que é leite." De fato, o remédio tinha cor de leite, mas as crianças não compartilhavam o senso de humor do pai.
Olhavam com um ar de reprovação enquanto ele jogava o remédio na tigela. Vejam como vai ser engraçado. Falou, meio titubeante, mas ninguém teve coragem de denunciá-lo quando a senhora Darling e Nana voltaram. Nana, minha cachorrinha linda, disse, dando tapinhas na cabeça dela. Coloquei um pouco de leite na sua tigela. Nana abanou o rabo, correu para o remédio e começou a lamber. Imediatamente, disparou um olhar intenso para o Sr. Darling. Não era de raiva, mas uma carinha de cachorro triste, com os olhos caídos, que dá pena. Depois, ela se arrastou para sua casinha. O Sr. Darling ficou completamente envergonhado, mas não se rendeu. Após um silêncio sombrio, a Sra. Darling cheirou a tigela. Ah, George, disse ela, é o seu remédio. Foi só uma brincadeira, resmungou, enquanto a Sra. Darling consolava os garotos e Wendy abraçava Nana. Muito bem, disse o Sr. Darling amargamente, é isso que eu ganho por tentar trazer alegria para esta casa. Mesmo assim, Wendy continuou abraçando Nana. Isso mesmo. Ele gritou. Agrade a cachorra. Ninguém me agrada. Imagina só. Não passo de um sujeito que coloca comida nesta casa. Por qual motivo alguém me agradaria? Hein? Hein? George, não fale tão alto. Os criados podem ouvir, pediu a Sra. Darling. Por algum motivo, eles se acostumaram a chamar Lisa de os criados. Pois que ouçam. Exclamou o Sr. Darling, sem se importar. Que o mundo inteiro ouça. Eu me recuso a deixar essa cachorra mandar na minha casa por um minuto a mais que seja. As crianças começaram a chorar, e Nana correu até o Sr. Darling, implorando, mas ele a empurrou de volta. Sentia-se novamente como o homem da casa. Não adianta, não adianta. Gritou. Seu lugar é no quintal e eu vou te amarrar lá agora mesmo. George, George, a Sra. Darling sussurrou, lembre-se do que eu te contei sobre aquele menino. Mas ele não deu atenção. Estava determinado a mostrar a todos quem mandava naquela casa. Como Nana não saía de sua casinha, apesar de suas ordens, ele começou a chamá-la em um tom carinhoso até conseguir atraí-la. Agarrou-a bruscamente e a arrastou para fora. Sentia-se envergonhado pelo que estava fazendo, mas foi até o fim. Fazia aquilo por ser um sujeito muito sensível, que tinha necessidade de ser admirado. Depois de amarrá-la no quintal, sentou-se no corredor e esfregou os olhos. Enquanto isso, a Sra. Darling colocava as crianças na cama e acendia os abajures em meio a um silêncio incômodo. Ouviram Nana latindo, e John disse, com tristeza, é porque ele a amarrou no quintal. Wendy, no entanto, entendeu o que se passava. Esse não é o latido triste dela, disse, sem se dar conta do que estava prestes a acontecer. Esse é o latido de quando fareja algum perigo. Perigo. Você tem certeza, Wendy? Absoluta. A Sra. Darling sentiu um calafrio e foi até a janela. Estava bem fechada. Olhou para fora e o céu estava salpicado de estrelas. Todas rodeavam a casa, curiosas para ver o que acontecia lá dentro, mas ela não percebeu isso. Também não notou que uma ou duas das menorzinhas piscaram para ela. Mesmo assim, sentiu um aperto no coração e chorou. Ai, como eu queria não ter de ir na festa hoje. Até mesmo Michael, que estava quase dormindo, percebeu que sua mãe estava preocupada e perguntou: Mamãe, alguma coisa pode nos fazer mal quando os abajures estão acesos? Não, meu amor, a Sra. Darling respondeu. Eles são os olhos que a mamãe deixa no quarto para proteger vocês. Foi de cama em cama cantando canções de ninar. O pequeno Michael a envolveu em seus bracinhos. Mamãe, que bom que você existe. Foram as últimas palavras dele que ouviria por um longo tempo. O número 27 ficava a poucas casas de distância, mas, como havia nevado, o senhor e a Sra. Darling foram caminhando com cuidado para não sujar os sapatos. Eram as únicas pessoas na rua. As estrelas os observavam. Por mais belas que sejam, as estrelas são incapazes de mudar as coisas, estão condenadas a ser eternas observadoras. É um castigo por algo que elas fizeram há muito tempo.
Nenhuma delas lembra mais o que foi. Por isso, as estrelas mais velhas começam a enxergar mal e quase não falam. Piscar é a língua das estrelas, mas as mais jovens ainda são curiosas. Elas não gostavam muito do Peter, que tem o péssimo hábito de se esconder atrás delas e apagá-las com um sopro, mas gostam tanto de uma travessura que naquela noite estavam do lado dele, ansiosas para que os adultos sumissem logo. Por isso, assim que o senhor e a senhora Darling fecharam a porta do número 27, todo o céu se agitou, e a menor das estrelinhas da Via Láctea gritou: "Agora, Peter!" Por hoje é isso, amiguinhos. Até o próximo capítulo. Ah, e não se esqueça de se inscrever e compartilhar a playlist com seus amigos.